Eu vou te explicar rapidinho como que na Everest School você vai aprender inglês em todos os aspectos. Isso porque talvez muita gente desenvolve alguma das habilidades, por exemplo, a escuta, e não desenvolvem as outras habilidades. Então, tem aquelas frases: ah, eu escuto e entendo até bem, mas na hora que eu vou falar, eu travo. Aqui na Everest School, a gente não tem isso. A gente vai desenvolver com você todas as habilidades: escuta, fala, leitura e escrita, de forma harmônica. Mas para quem que é o nosso método? Para você que já estudou um pouquinho de inglês, mas não conseguiu desenvolver muito, e principalmente para você que nunca estudou, porque você vai começar desde o início, da forma correta, sem perder tempo, como por exemplo o caso da nossa aluna Ana. O verbo to be, que eu sempre tive dificuldade. Mas agora você entendeu? Fez sentido? Entendi. Eu tava tendo aula de inglês sobre isso esses dias. Aí eu falei, nossa, no curso é tão mais prático de entender, que aí tem os exemplos. Nossa, lá na atividade você repete várias vezes aquela mesma estrutura ali e você vai encaixando, né? Você pode repetir várias vezes, tipo, alto, para entender como que é. Esse trechinho aí foi uma aula de conversação e ela espontaneamente comentou esse detalhe quando eu perguntei se ela estava tendo alguma dificuldade. E ela só não tinha conseguido desenvolver o verbo to be estudando lá na escola dela porque ela não tinha acesso às ferramentas que a gente tem aqui na Everest School. Imagine que cada habilidade que você tem que desenvolver, então a escuta, fala, leitura e escrita, é um músculo. Eles são os músculos da fluência. E lá na academia, cada aparelho tem uma forma correta de fazer ali o exercício para desenvolver determinado músculo, correto? Pois então, da mesma forma, são os músculos da fluência. Você tem determinada atividade, modelo ali de estímulo que você vai passar para assim desenvolver, seja fala, escuta, leitura e escrita. Só que o desenvolvimento dos músculos tem seus inimigos. Por exemplo, refrigerante, pizza, doces são inimigos dos músculos. E os músculos da fluência também têm os seus inimigos. Quer ver um exemplo? A vergonha de falar errado é um inimigo do músculo da fala. Mas por quê? Se você está com vergonha de falar errado, você não fala. Então você não pratica. E sem prática é igual sem desenvolvimento. Por isso um inimigo. Eu mesmo enfrentei esse inimigo na pele quando eu comecei a estudar inglês. Eu fazia um curso que era em turma. E na minha turma ali, todos os coleguinhas já sabiam um pouco de inglês, já tinham estudado um semestre a mais do que eu. Então eu ficava acanhado, com medo de falar errado ali, porque eles já sabiam um pouco mais. Consequentemente, eu demorei muito para desenvolver a fala no início, por conta dessa timidez. E aqui na Everest School, nós fazemos de tudo para matar todos esses inimigos. E antes de eu entrar nos detalhes dentro da plataforma, vamos praticar juntos um vocabulário? Porque cada habilidade que você vai desenvolver vai passar por um processo de 3 etapas, que é aprender, revisar e praticar. Então vamos ver isso. Read this word. Leia essa palavra. Você aí, como que você falaria ela? Na verdade, essas duas palavras. Talvez você falou water bottle ou water bottle, mas o correto é water bottle. Repete aí. Water bottle. Repeat. Certo. Water bottle significa garrafa de água. Não sei se você notou que nós utilizamos uma técnica que é a legenda de pronúncia para facilitar na hora que você for falar. Então, nesse vocabulário, você já aprendeu, eu expliquei o que é water bottle, você já revisou, já praticou a fala. Agora vamos praticar com contexto. Então vamos ver um exemplo. Where's my water bottle? Where's my water bottle? Repete aí. Vamos por parte. Where's my water bottle? Que é, onde está, where's my, minha garrafa de água? Where's my water bottle? A partir de hoje, todas as vezes que você ver uma garrafa de água aí no seu dia a dia, é para você repetir essa frase, né? Where's my water bottle? Você nunca mais vai esquecer como que fala garrafa de água e como que pergunta onde está a minha garrafa de água em inglês. Porque você vai praticar isso repetidas vezes, igual na academia. Você repete várias vezes aquele determinado exercício. Então, por isso, o músculo desenvolve. Você não fala uma vez e vai aprender. Você não vê aquela palavra uma vez e vai dominar. E você notou o processo? Então, nós utilizamos algumas técnicas para desenvolver a sua leitura e a fala. Depois você precisaria de outras técnicas para desenvolver a sua escrita e escuta. Então, conseguir identificar quando alguém perguntar, um nativo falando Where's my water bottle? Você conseguir entender isso com facilidade e também você praticar escrever. Mas para isso, precisa de outras técnicas, outros tipos de atividade. E pensando em tudo isso, como eu disse desde o começo, para você conseguir aprender inglês em todos os aspectos, nesses 3 passos, aprender, revisar e praticar, dentro da Everest School, para
aprender, você tem a plataforma com as aulas gravadas, que vão explicar cada matéria, cada conteúdo, expressão, enfim, por temas, você vai entender a explicação. E também temos as aulas inglês na prática, que são aulas ao vivo, com um trecho de um filme, de uma série, de uma entrevista em inglês. Então você vai ver, de fato, os nativos utilizando o inglês que você vê nas aulas, e a gente vai ali te explicando detalhadamente cada frase, cada expressão. Depois, o segundo passo é revisar. Então, toda aula, seja aula ao vivo ou aula explicativa, que são aquelas aulas gravadas, você tem um material para fazer a revisão. Além disso, nós também temos o seu plano de estudo individual. Como eu disse lá no início, você vai receber o seu cronograma de estudo para seguir ali no seu ritmo, de acordo com a sua disponibilidade, e nele vai estar indicado o que você tem que fazer cada dia. Então, vão ter dias que você vai estar avançando, assistindo a próxima aula, fazendo determinada atividade, mas vão ter dias que você vai estar revisando aquilo que já aprendeu para não esquecer. Você vai entrar e saber direitinho o que você tem que fazer hoje, também indicando as revisões. E o terceiro passo, a prática. Para você praticar em todos os aspectos, toda aula tem a sua atividade, com questões que vão estar trabalhando a sua escuta, questões que vão estar trabalhando a sua escrita e também a sua leitura. E depois você também tem as aulas de conversação. A partir do momento que você já sabe um determinado número ali de expressões, vocabulários, já consegue manter um diálogo mínimo ali em inglês, você tem um encontro, somente você e o professor, como eu falei, as aulas de conversação são particulares, e você vai estar fazendo perguntas em inglês, respondendo perguntas em inglês, e o máximo que o professor vai estar ensinando ali vai ser corrigir algum erro de pronúncia, porque você já aprendeu e agora está colocando em prática aquilo que foi visto. Então acabou, já tá bom demais, né? Mas ainda tem mais duas coisas. Primeiro, toda atividade que você realiza, ela é corrigida pelo professor e a gente vai notar ali qual é os pontos que você tem dificuldade e vai estar mandando um feedback personalizado para toda atividade que você fizer. Além disso, você vai ter na palma da sua mão o suporte. Então você pode enviar uma mensagem para o seu WhatsApp de suporte diretamente para o professor de qualquer dúvida que surgir relacionada a inglês. Então você está fazendo uma atividade, ficou com alguma dificuldade? Envie uma mensagem. Você está assistindo uma aula gravada, ficou com dificuldade? Envie uma mensagem. Está revisando o replay de uma aula ao vivo, ficou com dificuldade? Envie uma mensagem. Para você, então, ter esse acompanhamento personalizado, todos os alunos têm, para a gente garantir que não vai ficar nenhuma lacuna no seu aprendizado. E como conseguir acessar tudo isso? Você faz uma assinatura na Everest School, é só você conversar conosco para ver qual dos planos encaixa melhor para você, a questão do período e também do orçamento. E durante o período que você estiver matriculado, com a assinatura ativa, você tem acesso a tudo que eu comentei. Então, pode conversar com a gente pelo WhatsApp, eu te espero lá, para a gente começar a aprender inglês ainda hoje. Tchau!